Shalom, shalom a todos meus filhos. Aqui fala o profeta Joel de Banga. Sejam bem-vindos no ensinamento sobre o batismo. Essa série de ensinamento que nós estamos a ter. Tomaram uma boa decisão de participar nesses ensinamentos. Tomaram uma boa decisão de se entregar ao Senhor, passar nas águas do batismo. E nós, pela instrução de Deus, não levamos ninguém ao batismo sem poder lhe capacitar, lhe ensinar, lhe instruir, antes de poder passar nas águas do batismo, nesse gesto, nesse ato profético, simbólico, altamente apostólico na nossa fé em Cristo Jesus. Então, tomaram essa boa decisão e peço que organizam agendas, bíblias para poder acompanhar esse ensinamento, mais um ensinamento que vai vos abençoar. Amém? E para hoje, estaremos a dar início a mais um lado do ensinamento que vai muito vos abençoar, onde estaremos a tratar tudo que está à volta do batismo. Tudo que está à volta do batismo, vamos introduzir sobre o batismo, vamos tratar sobre o significado do batismo, as condições para o batismo, o propósito do batismo, os tipos dos batismos e os benefícios ao respeito do batismo dentro deste ensinamento. A parte que não iremos conseguir concluir aqui, vamos projetar para o áudio que vai seguir. E sejam altamente abençoados. Deixa-me orar. Pai, estou a abençoar o seu nome pela vida de cada ouvido que vai ouvir a sua voz através da minha voz, para ser preparado nesse encontro profético consigo nas águas do batismo. Que sejam abençoados. Em nome supremo de Jesus, digamos 3 vezes amém, 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 amém. Que o Senhor possa lhe abençoar. Seja muito abençoado. Então, amado, falando do batismo, a primeira coisa que queria vos fazer perceber, logo introduzindo, todos aqueles que são meus filhos sabem que eu tenho sempre colocado em evidência uma verdade espiritual. Qual é essa verdade? Eu tenho sempre dito que as realidades do mundo físico são paralelas com as realidades do mundo espiritual. Ou seja, as coisas do mundo físico são alinhadas de acordo com as coisas do mundo espiritual. Então, o que nós encontramos no mundo físico é apenas cópia daquilo que já existe no mundo espiritual. O que nós vivenciamos, o que nós vivemos, o que nós encontramos no nosso mundo físico é o resultado daquilo que já existe do outro lado. No mundo físico, por exemplo, temos pais, é porque no mundo espiritual temos pai. No mundo físico nós comemos, é porque no mundo espiritual a palavra de Deus é um alimento. No mundo físico temos tribunais, temos advogados. No mundo espiritual também temos o tribunal de Cristo, temos Deus como grande juiz e temos Cristo como nosso advogado. Então, as realidades físicas são alinhadas de acordo com as realidades espirituais. De onde que isso vem intervir no lado do batismo? É porque devemos saber que os homens físicos se comunicam por meio de gestos, mas também por meio das palavras. Quando os homens querem se comunicar, os homens usam palavras para se comunicar mesmo. Eu aqui estou a usar a palavra para poder vos comunicar o ensinamento, mas também os homens usam gestos para poder comunicar o seu pensamento. Por que os homens usam gestos? Por exemplo, eu posso dizer a alguém, venha aqui, usando a minha palavra, mas também posso chamar a pessoa para vir a mim sem usar a palavra, simplesmente usando um gesto da mão, dando sinal para que a pessoa possa vir. Alguém pode querer me oferecer alguma coisa, posso dizer com a minha boca, não quero, mas também posso usar o gesto de cabeça, estilo negando. Quer dizer que a palavra carrega uma mensagem, mas também o gesto por si
carrega uma mensagem. O gesto expressa uma mensagem. Aleluia. Então Deus também, quando falou com os homens, ou quando fala com homens, Deus usa essas duas dimensões da palavra. Deus usa a palavra expressada, falada, mas também Deus falou ou direciona-se aos homens também pelos gestos. Deus tem usado gestos dentro da Bíblia, símbolos para poder comunicar com os homens, porque Deus sabe que os gestos ou os símbolos carregam uma informação. Vamos na Bíblia ver, por exemplo, no livro de Levítico, capítulo 4, uma coisa muito boa. Levítico capítulo 4, versículo 4. O que a Bíblia está a dizer? Levítico 4:4, a Bíblia diz que: e trarás o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a mão sobre a sua cabeça, sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Veja comigo no mesmo capítulo, versículo 15, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: e os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. O que se trata aqui? Aqui se trata de um gesto simbólico, no meio do qual Deus havia falado com o sacerdote, para que quando o povo pecar, cometer pecado e quiser se arrepender do seu pecado, que possa pôr as mãos, trazer uma ovelha, pôr as mãos na cabeça da ovelha, começar a falar em sentido de confessar os pecados, e os pecados, ao fazer aquilo, ao cumprir esse gesto, ao declarar a palavra do pecado que ele cometeu, o pecado vai passar no animal, e onde depois matar aquele animal, e como o salário do pecado é a morte, o animal recebeu o pecado da pessoa e morreu no lugar da pessoa, a pessoa logo não vai morrer. Então Deus usou todo esse símbolo, todo esse gesto, para poder resolver no Antigo Testamento com os pecadores a questão da confissão dos pecados, e esse gesto carregava por si esta mensagem. Quer dizer que mesmo na Bíblia Deus tem usado símbolo. Usou símbolo. No Apocalipse nós temos vários símbolos que Deus tem usado para poder abordar, tratar certas questões com sua igreja. Então, quando a igreja iniciou, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo e receberam a instrução do Mestre Jesus, iniciando a igreja primitiva, Cristo tem dado à igreja. Jesus também estabeleceu dentro da igreja, ele como a cabeça da igreja, dois gestos, dois símbolos que carregam também uma mensagem. O primeiro gesto que carrega uma mensagem é o batismo. E o segundo gesto, o primeiro é o batismo das águas, o segundo gesto é a Santa Ceia. É a razão pela qual, no fim da missão de Cristo, aqui na terra, ele falou com seus discípulos acerca desses dois símbolos que carregam uma mensagem profética e abençoada. Vamos ler Mateus, capítulo 28, versículo 19. Veja o que a Bíblia diz. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Jesus está a deixar um testamento
Mas esse testamento está a dar uma missão de cumprir uma ação, um gesto. Diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Aleluia. É o primeiro gesto. Mas também temos o outro gesto. Então, vamos ver Marcos também. Marcos 16 confirma o gesto, a mesma comissão, a mesma missão. Vamos no Mateus capítulo 26. Marcos 16 aborda a questão ainda do batismo. Agora vamos ver a parte da Santa Ceia. Marcos 16. Marcos 16, versículo 16. O que diz? Vamos ver. Diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quer dizer que Cristo deu à igreja o gesto do batismo. Aleluia. Agora Mateus 26, versículo 26. Também diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos. E lhes disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando a graça a Deus, dizendo: bebei dele todo, porque isto é meu sangue. Aqui estamos no segundo gesto. Temos o primeiro, que é o batismo, e o segundo, que é a Santa Ceia. É a razão pela qual nós iremos vos batizar na água. E no domingo a seguir vamos cear convosco na igreja. Aleluia. E aqui no ensinamento vamos nos focar naquilo que é o primeiro gesto, que é o batismo. Aleluia. Quer dizer que o batismo é um gesto, é um símbolo que Cristo estabeleceu na igreja, deu à igreja, e esse símbolo carrega uma mensagem, carrega uma informação, carrega algo sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Agora vamos falar do próprio batismo. Amém? Primeiro, o que é o batismo? Quando falamos do batismo, no sentido etimológico, já estamos no ponto número 2, a falar do significado. O batismo, ou seja, a palavra batismo, vem de uma palavra grega, baptizo, quer dizer B-A-P-T-I-Z-O, baptizo. Baptizo é uma palavra grega que significa submergir na água. Aleluia. Submergir na água. Submergir na água. Ou seja, mergulhar na água. É isso o significado da palavra baptizo. Quer dizer que para os gregos, os hebreus, os judeus, quando alguma coisa era submergido na água, quando alguma coisa caía na água, entrava na água, eles consideravam que essa coisa acaba de ser batizada. Tipo, as crianças estão a brincar com a bola na praia e a bola entrar na água. Eles vão dizer que a bola foi baptizo, a bola foi batizado, a bola foi submergida na água. Aleluia. Então, quando Jesus disse aos discípulos de poderem ir pregar o evangelho até as extremidades da terra, batizando pessoas, quer dizer que na mente de Cristo, a ideia principal que ele tinha quando diz
batizando era a ideia de batismo, a ideia de submergir as pessoas na água. A partir daqui, você já percebe que o batismo não consiste de molhar a cabeça, porque no grego, no hebraico ou na linguagem original, onde a Bíblia foi escrita, quando Jesus disse de batizar, a palavra que foi usada aí é a palavra batismo, enquanto molhar a cabeça tem outras palavras que não foram evocadas aí. Não foram evocadas aí. Aleluia. Aleluia. Então Cristo, quando fala do batismo, ele realmente fala do ato de imersão. Entrar na água. Porque é disso que se tratava. Então, se é teu caso, você que está me acompanhando, passou numa certa religião, onde te disseram que te batizaram, enquanto te molharam na cabeça, molharam teus filhos, molharam você, isso não foi batismo. Você foi molhado. Você não passou no batismo. O batismo é feito por imersão. Amém. Aleluia. Então, por várias vezes na Bíblia, Jesus, o próprio Jesus, tem falado da sua morte e da sua ressurreição como batismo, como algo que tem a ver com batismo. Por ser rápido com o ensinamento, pode notar no Lucas capítulo 12, versículo 50, no Marcos capítulo 10, versículo 38, e isso é claro. Jesus se deixou engolir por inteiro pela morte e ele aceitou de morrer e depois voltou na vida. E ele, quando aborda essa questão ao seu respeito, cria uma relação junto com o batismo. Aleluia. E isso faz com que o batismo, quando nós falamos disso, logo vem se compor de duas dimensões de significado: a morte e a ressurreição. A morte por imersão, a morte por imersão e a ressurreição pelo facto de sair das águas. Quer dizer que quando nós entramos na água, nós morremos. Quando nós saímos da água, nós ressuscitamos com ele. O livro de Romanos, capítulo 6, versículo 3 a 4, aborda esta questão da morte por imersão. João, capítulo 3, versículo 3 a 4, trata a questão dessa ressurreição em Cristo que nós temos, essa nova pessoa que nós vestimos também, segundo o livro de 2 Coríntios 5,17, que nós ganhamos saindo nas águas do batismo. Quer dizer que, pela ideia central, quando mesmo Cristo estava a falar do batismo, ele estava a falar de ver pessoas a ir morrerem na água, ressuscitarem na água, morrer ao entrar na água, ressuscitar ao sair da água. Quer dizer, morrer por imersão, sair na água, nova pessoa. E você, quando vai passar na água do batismo, você vai entrar na água uma outra pessoa, você vai sair na água uma outra pessoa. Aleluia. Aleluia. Então, amado, hoje há muita confusão na igreja. Há muita confusão porque o que eu acabo de dizer resolve já a questão da forma do batismo, porque
Há muita confusão também nas igrejas sobre a questão da forma como deve acontecer o batismo. Já dentro da forma falamos que o batismo tem que ser por imersão. Imersão na água. Entrar na água, morrer na água e ressuscitar. Amém. Agora, já outras confusões nascem sobre o como, ok? Além da forma, o conteúdo, como a pessoa é batizada, em nome de quem? E há muitas confusões no meio daquilo. Já vi pessoas a dizer que eu não fui bem batizado porque a mim me batizaram, não sei em nome de que ou do Y. Vamos na Bíblia. Vamos na Bíblia para entender em nome de quem você deve ser batizado. Amém? Mateus 28, versículo 19. Veja um pouco o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Será que percebeu? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer que aqui Jesus lhes mandava para que possam batizar em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E nós vimos que quando os apóstolos começaram a ensinar pessoas a receber novos convertidos, começaram a batizar, a cumprir essa instrução. Temos passagem na Bíblia onde pessoas foram batizadas em nome do Pai, do Filho, do Espírito, ou também em nome de Jesus. E por que nós estamos a abordar sobre esta questão? Por que nós estamos a abordar sobre essa questão? É porque já houve muitas confusões. Vamos ver no livro do Atos 19, versículo 5. Os apóstolos, após de receberem a instrução de Jesus de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, veja aqui, Atos 19, versículo 5, a Bíblia diz o quê? Os que ouviram a palavra foram batizados em nome do Senhor Jesus. Viste? Foram batizados em nome do Senhor Jesus. No Mateus 28, 19, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Atos 19, versículo 5, foram batizados em nome de Jesus. Agora, profeta, meu pai, em nome de quem alguém deve ser batizado? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome de Jesus? Primeiro tem que saber, e o Pai, o Espírito e o Filho, os três formam o único Deus. Estamos claros, o Pai, o Filho e o Espírito é a Trindade, 3 em 1. O Filho está na unidade com o Pai com o Filho com o Espírito com o Filho, o Filho com o Pai, o Espírito com o Pai, o Pai com o Espírito estão na unidade. Isso primeiro devemos saber. Agora, no assunto batismo, em nome de quem devemos ser batizados? A resposta, a conclusão final está no livro de Colossenses. Vamos ler capítulo 3, versículo 17. Diz o quê? E quando fizeres por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Quer dizer que a Bíblia diz que tudo enquanto que nós fizemos em Deus, se temos que escolher em nome de quem devemos fazer, se temos que cumprir isso em nome de alguém, o nome que glorifica a todos, os três, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que quando alguém é batizado em nome de Jesus, esse nome glorifica a todos. Glorifica o Pai, glorifica o Filho, glorifica o Espírito. Por que glorifica o Pai, o Filho e o Espírito? 1 Coríntios, capítulo 1. Gadebrogosata e abachata.
Ma breve de brochata e abagaze brochata. Aleluia. O nome de Jesus é o nome que glorifica os três. Porque a Bíblia diz que nele, Jesus, há toda a plenitude. Toda a plenitude. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Diz o quê? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Quer dizer que em Jesus habita toda a plenitude divina. Qual é essa plenitude divina? É o Pai, o Filho e o Espírito, os três estão em Jesus. Quando eu recebo o meu batismo em nome de Jesus, estou a receber isso em toda a plenitude divina. Eu não posso ser batizado, dizer que então, não posso receber batismo da água em nome somente do Pai. Não. Não posso receber batismo da água em nome do Espírito Santo. Não. Mas se eu recebo em nome de Jesus, em nome supremo de Jesus, recebo isso em toda a plenitude do Pai. Aleluia. Aleluia. Agora, quais são as condições para eu poder ser batizado? É simples. Para poder ser batizado, a maior condição para poder ser batizado é crer em Senhor Jesus Cristo e tomar a decisão de seguir a Ele. Crer em Jesus, tomar a decisão de lhe seguir. Crer te torna discípulo. Lhe seguir te torna discípulo. Aleluia. Todo aquele que deseja ser batizado tem que crer, tem que decidir seguir o caminho de Cristo. Mateus 28, versículo 19 disse: portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Quer dizer que os que deveriam ser batizados tinham que ser discípulos. Discípulos são aqueles que creram e que estavam a seguir a Ele. Crer e decidir seguir. Se você crê no Senhor e decidiu seguir o Senhor, então você está em condição para poder ser batizado. Aleluia. É nisto que nós digamos que não temos como batizar crianças, amado. Porque crianças não estão em condição de crer e decidir seguir o Senhor. Porque no batismo há o envolvimento da vontade, a decisão. A pessoa tem que crer e decidir seguir o Senhor. Será que você creu no Senhor? Será que decidiu seguir o caminho do Senhor? Se você creu e decidiu, então estás preparado para poder receber o seu batismo. E o batismo que você irá receber será um bom batismo. Aleluia. Agora, qual é o objetivo do batismo? Qual é o objetivo do batismo? Por que nós devemos batizar? Qual é o objetivo que Deus quer alcançar no nosso batismo? Aleluia! Primeiramente, pelo nosso batismo, Deus quer ver o testemunho público da nossa fé. Quem vai na água do batismo, ele está a testemunhar publicamente a sua fé para Deus. E Deus quer ver o testemunho público da tua fé. Veja comigo Mateus 10, versículo 32, diz o seguinte: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas, 33, qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. Quer dizer que Deus quer que você possa confessar perante a terra, perante os homens, que você é filho de Deus, indo nas águas do batismo. Se você é crente há 20 anos,
nunca recebeu o verdadeiro batismo, você ainda não confessou publicamente diante dos homens a sua fé ao Senhor. Então Deus, pelo nosso batismo, quer que Ele se serve disso para poder confessar a nossa fé. Aleluia. Aleluia. De dois, pelo batismo, Deus quer que passamos pelo batismo, porque por meio do batismo vem a confirmação da nossa identidade espiritual. Iremos ver isso dentro dos benefícios espirituais do batismo, razão pela qual não irei falar muito sobre isso. E ponto número 3, quando nós vamos no batismo, o batismo é o nosso envolvimento no caminho da santidade que Deus quer ver. Quando alguém entra no caminho do batismo, Deus espera. Para Deus é um sinal do nosso envolvimento no caminho da santidade. E tem que saber que no caminho da santidade, Deus quer que você faça o primeiro passo para Ele fazer o resto dos passos na sua direção. Ele quer que tu começas para Ele poder acabar para ti. Aleluia. E para quem está a escrever, escreve Romanos capítulo 6, versículo 2 a 6, para poder ler. Escreve também Colossenses capítulo 2, versículo 11 a 12. Escreve também 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Ao ir nas águas do batismo, você recebe a graça de poder confessar a tua dedicação, o teu envolvimento no caminho da santidade para com o Senhor. Aleluia. Agora, profeta, quantos tipos de batismo existem aqui no mundo? Amém? Temos quantos tipos do batismo? Para responder nessa pergunta, vamos no Mateus capítulo 3, versículo 11. A Bíblia diz: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é maior, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui temos dois principais tipos de batismo que existem. O primeiro é o batismo com água, ou seja, também chamado o batismo das águas. Também chamado o batismo de imersão. Também chamado, o mesmo batismo é chamado o batismo de arrependimento. Aleluia. E na codificação espiritual é chamado o batismo segundo a pessoa pelo qual você recebeu o batismo. Por exemplo, aqui é considerado como o batismo de João. E no caso de Israel, você há de ver, era considerado tipo o batismo de Moisés. E Bugal diz que alguns teólogos consideram isso como o batismo de João, como por referência, o batismo da água. É o mesmo tipo, o batismo de arrependimento. Mas temos também um segundo tipo, que é aquele que é chamado o batismo do Espírito Santo. Mas também o mesmo batismo do Espírito Santo é chamado o batismo com fogo ou de fogo. O mesmo batismo é também chamado o batismo do alto. Então, o batismo, quando você ouvir alguém dizer o batismo do alto, o batismo de fogo, o batismo com fogo, o batismo, isso tudo aí é chamado o batismo do Espírito Santo.
Quando alguém fala do batismo do arrependimento, o batismo da água, o batismo com água, o batismo de João, isso é o batismo das águas. E esse assunto de batismo, esses dois tipos de batismo, não começou no Novo Testamento, meu amado. Começou desde o Antigo Testamento. Vou mostrar isso na Bíblia. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2. A Bíblia diz: e todos foram batizados em Moisés. Viste o que eu te disse? Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Aqui a Bíblia fala do Antigo Testamento. Ali no Antigo Testamento, todos aqui é o povo de Israel. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos aqui é o povo de Israel. Quer dizer, Deus está dizendo que quando o povo de Israel saía do Egito, eles passaram no Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho. Eles pensavam que estavam a passar Mar Vermelho, enquanto ao passar Mar Vermelho, Deus estava a cumprir o símbolo do batismo das águas. É por causa disso que a Bíblia diz que eles foram batizados em Moisés no mar. Quer dizer, receberam o batismo das águas, mas também a Bíblia diz que na nuvem, quer dizer que Israel, quando andava no deserto, havia uma nuvem celestial que estava a lhes acompanhar. E essa nuvem ali, a Bíblia diz que não era apenas uma nuvem para lhes guiar, era o sinal do batismo do alto para eles, quer dizer, o batismo do Espírito Santo. Então eles receberam pelo Moisés o batismo da nuvem e o batismo do mar, como também você vai ser batizado pelo Joel de Banga, pelo batismo do mar e o batismo da nuvem. Aleluia. La prafa cantaya bakaze bedere brochata. Aleluia. Aleluia. Então, meu amado, você vai receber como filhos de Israel o batismo da água, o batismo das nuvens, o batismo da água, o batismo do Espírito Santo, o batismo de arrependimento, mas também o batismo de fogo. E geralmente o batismo do Espírito Santo, em tempo normal, pode logo acompanhar o batismo das águas. A pessoa sai da água, recebe o batismo do Espírito Santo. Alguns também são batizados mesmo antes de passar na água. Outros são submetidos num processo de ensinamento para poder aquisicionar o batismo das águas. Que Deus possa lhe abençoar. Se tiver dúvida acerca desse ensinamento, manda aqui no grupo do batismo a sua dúvida, a sua pergunta será respondida. Até o próximo ensinamento, e no próximo áudio que vai ser enviado, vamos falar dos benefícios espirituais do batismo. Os benefícios espirituais do batismo. Que Deus possa lhe abençoar.